Saudação de paz a todos. Esse quem nos fala é o seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos. Estamos aqui para mais um devocional da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. As promessas de Deus. A lição de número 12 é a lição ao qual nós estamos realizando o devocional desta semana. O tema do devocional do dia de hoje é este: a vida abundante em Cristo abrange nossa família. E o versículo-chave do nosso devocional de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo de número 31, que diz assim: E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essas palavras do apóstolo Paulo a um homem conhecido como o carcereiro na Bíblia Sagrada, esse versículo está inserido dentro de um texto e de um contexto. O apóstolo Paulo, uma certa feita, orando, teve uma visão de um varão que dizia para ele: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. O apóstolo Paulo, ouvindo e vendo aquela visão e obedecendo, atravessa a Macedônia, atendendo o pedido daquele homem que aparecera em visão para ele. Quando ele chega em Macedônia, ele chega em uma cidade chamada Filipe. Quando ele chega em uma cidade chamada Filipe, ele vai conhecer uma mulher por nome Lídia, piedosa, vendedora de púrpura, uma mulher temente a Deus. O apóstolo Paulo começa a estabelecer vínculos de amizade naquela cidade e começa a percorrer as ruas daquela cidade. O apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho juntamente com o seu companheiro Silas. Quando eles passavam pela rua, uma jovem vinha ao encontro deles e diziam: estes homens são homens de Deus que anunciam a salvação. O apóstolo Paulo, ouvindo esta jovem dizer por algumas vezes, ele tendo um discernimento por intermédio do Espírito Santo, observou que o espírito que falava naquela jovem era um espírito de adivinho, um espírito do engano. Uma coisa a se observar, que até os demônios, que até o espírito do engano reconhecem um homem cheio do Espírito Santo. Eles reconhecem os homens que são chamados por Deus e que são portadores da vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo se indignou com aquela situação e olhou para aquela jovem e expulsou o espírito de adivinho, o espírito de engano daquela jovem. Os senhores daquela jovem, vendo aquela situação, que agora aquela jovem não dava mais lucro a eles, porque o espírito saíra dela, eles começaram a perder os seus lucros. Porque o espírito de adivinho na vida daquela jovem, ele a usava para revelar algumas coisas da vida das pessoas e assim angriar, arrecadar dinheiro. Quando o apóstolo Paulo expulsa o demônio, então ele caça uma confusão lá em Filipe. As pessoas vão levar eles à praça pública, tanto Paulo como Silas, e logo encaminhar eles à prisão. Quando eles chegam na prisão, eles vão murmurar contra Deus? Não. Eles vão louvar ao Senhor e eles vão orar ao Senhor. Quando eles estão louvando e orando, as cadeias caem por terra. E quando as cadeias caem por terra, o carcereiro vê aquela coisa extraordinária, magnífica, que não era comum acontecer nas prisões em Filipe. Quando ele vê aquilo, ele cai esbabacado, dizendo: o que farei para ser salvo? O apóstolo Paulo diz a ele uma palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles foram à casa daquele carcereiro, pregaram para toda a família e toda aquela família foi alcançada pela salvação em Cristo Jesus. Por intermédio de uma atitude de dois homens, Paulo e Silas, em uma prisão. O que eu aprendo nessa breve palavra é que, às vezes, nem tudo que ocorre de ruim na nossa vida é para nos levar ao desespero, ao caos. Não. Eles estavam em uma prisão, mas a prisão deles tinha um propósito: levar vida ao carcereiro e toda a casa do carcereiro. Eu quero fazer uma aplicação para você. Talvez você está vivenciando algumas situações adversas na sua vida. Lembre-se de uma coisa: em tudo Deus tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Deus pode usar as circunstâncias adversas para você abençoar a vida de pessoas.
A prisão de Paulo e a prisão de Silas, o resultado foi a salvação do carcereiro e de toda a casa daquele homem. Aqueles homens, Paulo e Silas, estavam transbordantes de vida abundante em Cristo. E que o carcereiro e a sua casa, eles precisavam de vida e eles tinham para dar. Levou vida tanto para o carcereiro quanto para toda a sua casa. Esta é uma palavra maravilhosa. Jesus quer trazer vida abundante tanto para você quanto para toda a sua casa. EBD, uma escola onde você cresce intelectualmente e espiritualmente. Lembre, a sua vida foi feita, foi dada a você para que você viva ela intensamente para a glória de Deus. Um abraço do seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos.